Os queridos irmãos e irmãs, reunidos somos nesse momento por Deus para, como irmãos, na barca de Cristo Jesus, que é a igreja, fazermos esta experiência do encontro fraterno, adorarmos o Senhor, sermos alimentados especialmente pela palavra e pela divina Eucaristia. O Evangelho que acabamos de ouvir e nas demais leituras sobressai de uma forma imediata a imagem do mar, das águas agitadas. É interessante que Jesus estava com os seus no Evangelho, evangelizando. E depois de ter cumprido a sua missão naquele lugar, disse aos que com ele estavam: vamos para outra margem. Chamando-nos, como chamou aos seus, ao desinstalar-se, a não ficarmos acomodados, a avançarmos sempre para proclamarmos o reinado de Deus. Quando ele fala assim, vamos para outra margem, ele se refere ao lugar dos pagãos. Ele quer ir também com os seus naquele lugar onde estavam aqueles que não tinham ainda ouvido, acolhido a palavra de Deus. E eles entram no mar da Galileia, no lago de Tiberíades. E lá pelas tantas, o vento vem contra eles, a tempestade se forma, o vento começa a lançar dentro da barca, por conta das ondas, água. E os discípulos ficam com muito medo, pensando que em breve naufragariam, ao que, vendo Jesus dormir na parte de trás, eles o acordam. Senhor, nós estamos perecendo, quase naufragando, e o Senhor não se importa conosco. Meu irmão, minha irmã, por vezes na vida também, nós, quando enfrentamos dificuldades, ventos contrários, até quem sabe tempestades dificílimas, nós agimos como os discípulos. Apesar de terem na barca, símbolo da igreja, o Cristo presente, eles não confiam, não acreditam plenamente que com Jesus nós atravessaremos as maiores dificuldades. Sem Ele, nós nada podemos, isto é verdade, mas com Ele nós temos a segurança, a proteção, o amparo do alto. O amparo do alto. Na Bíblia, a imagem do mar significa medo. Medo. Nessa travessia para esta nova realidade de evangelização, na missão da igreja que deve ser continuada, eles enfrentam o medo. A igreja, amados irmãos e irmãs, ao longo dos milênios e séculos, enfrentou diversas ventanias, tempestades, dificuldades, e não naufragou, não afundou. Porque foi o próprio Jesus a garantir que estaria conosco por todo o tempo. Mas em nossa vida, nós que também passamos por dificuldades, no nível pessoal, familiar ou de outras ordens, somos tentados a pensar, a achar que Deus se esqueceu de nós. Como os discípulos, Senhor, Tu não te importas, nós estamos perecendo, e o Senhor está dormindo aí, nesse travesseiro? O Cristo testando os seus, para ver até que ponto a fé deles era capaz de ser sinal de amparo, de força. Ele percebeu que ainda estavam enfraquecidos. Homens fracos na fé, diz Jesus. Quando você, meu irmão, minha irmã, sai da situação de calmaria, entra numa situação difícil, como que você se comporta? Como que você, especialmente, se relaciona com o Senhor Deus? Ou melhor, será que você só se lembra de Deus na hora da dificuldade?
na hora da tempestade e depois na calmaria se esquece dele? É preciso nos perguntarmos para avaliarmos a qualidade da nossa fé. Por quê? É ela que nos faz reconhecer esta presença do Cristo, que é Deus. O Evangelho de Marcos, que hoje ouvimos, procura responder ao longo das suas páginas a esta pergunta fundamental: quem é Jesus? Quem é Jesus? E ao final do Evangelho, pelo agir do Cristo, nós vamos ver. Primeiro, Cristo se levanta e ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. E o mar obedece. As Sagradas Escrituras, só Deus pode acalmar o mar bravio, as ondas revoltas, só Deus. E quando Cristo faz isso, Ele está se revelando aos discípulos quem Ele é. Não é apenas um homem, não é apenas o mestre, é muito mais do que isso. É o próprio Deus presente no meio deles. Esta barca que atravessa nas águas revoltas, agitadas do mundo, a barca, como disse, símbolo da igreja. A presença do Cristo constantemente nesta barca. Nós temos que recuperar, amados irmãos e irmãs, esta confiança na presença do Senhor entre nós. Mas para isso é preciso que nós qualifiquemos cada vez mais a experiência do nosso encontro com Ele. Aquilo que eu dizia, não buscar a Deus apenas na dificuldade, nos problemas, na angústia, na aflição. Ai, padre, então eu não posso buscar nesse momento? Claro que pode e deve, mas não só. Ser capaz de clamar ao Senhor, mas também de agradecê-lo quando a calmaria chega, como chegou para os discípulos, e ele pergunta de imediato para eles: por que vocês são tão medrosos, hein? Como quem diz assim: eu estou com vocês. Ainda não tendes fé? Vocês ainda não sabem quem é que está com vocês aqui? O próprio Deus encarnado, Jesus. Deixemos, amados irmãos e irmãs, o Senhor permanecer em nossas vidas, na barca da sua existência pessoal, da sua família, dos seus negócios, na comunidade. Deixe Deus conduzir, orientar, proteger você. Mas só há uma forma disso acontecer: o dado da confiança e também da obediência ao Cristo. Porque se o Senhor nos manda ir por aqui e nós vamos por outro lado, algo não vai dar certo. Então a obediência aos mandamentos, à palavra, esta vivência cotidiana da oração, na qual ouvimos o Senhor, nos encontramos com Ele, e também, é claro, a busca pelos sacramentos como a Eucaristia, a confissão e outros tantos que são fontes de bênção para a nossa vida. Os discípulos, com medo, não mais por conta das águas agitadas, mas por aquilo que viram Jesus fazer, estavam com medo do Senhor e se perguntam: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Só Deus pode realizar aquilo que para os homens é impossível. E é este mesmo Senhor, nosso Deus, que na primeira leitura acalma o mar agitado na vida de Jó. E olha que Jó enfrentou uma tempestade existencial gigantesca. Ele perdeu tudo o que ele tinha, possuía. Tudo. Os amigos, familiares, os bens. E todo mundo falando para ele: como é que você crê em Deus ainda, meu filho? Essa tempestade que você está passando, onde está o seu Deus? Mas ele confia. E porque confia, ele recebe de Deus e percebe acontecer na sua vida este poderoso auxílio e tem a vida
completamente transformada, porque persevera, não desiste na primeira dificuldade. Sejamos nós também capazes de perseverar no amor de Deus e proclamarmos como cantamos no Salmo: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia para conosco. Meu irmão, minha irmã, presente hoje diante do altar de Deus a sua vida, com as alegrias e também com as tristezas, com os tempos de bonança e com os tempos de dificuldade. Sabendo, claro, pela fé que você professa, que Ele está com você. Ele não desiste de nós, porque Ele é bom. Ele é bom. Ai, Padre, mas eu não mereço porque sou pecador. Nós somos chamados a nos converter, mas Deus nos ama e está o tempo todo batendo à porta do nosso coração, querendo entrar em nossa vida. Escancaremos as portas da nossa existência para Jesus entrar e acalmar em nós a tribulação, a angústia, o medo. Deixe Jesus tomar conta da sua existência, da sua vida. E para finalizar aquela palavra do versículo final da segunda leitura de hoje, São Paulo escrevendo aos Coríntios em sua segunda carta: portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. O Senhor te chama para mais. Não tenha medo de ser desafiado por Ele. Vamos para outra margem. De qual lugar você precisa sair para ir com Jesus para uma realidade nova, para ser de fato criatura nova? Quais coisas e situações que você precisa desapegar? Quais são as situações de comodidade, de preguiça, de instalação que te impedem de avançar na vida, de progredir? Peça hoje ao Senhor a bênção, a força do alto e, claro, renove a sua confiança nele. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa